Boa noite, queridos amigos, sejam todos muito não bem-vindos. Começamos legal já, né? Dando a primeira gafe da noite. Sejam todos bem-vindos, estamos aqui para receber o nosso convidado finalmente. Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. Nosso convidado já chegou, Patrícia também, seja bem-vinda. Vamos tentar trazer o nosso... Não, vou fixar o comentário primeiro, João Carlos, depois eu já te adiciono, tá? Senão depois da rolo aqui a gente já viu, né? Flavinha, boa noite, querida, tudo bem? Vamos lá. Opa, tá duro aqui. Fixou o comentário, pronto. Agora vamos trazer o nosso querido João Carlos. Cadê o João Carlos aí? Tá perdido aqui, ó. João Carlos tá aqui, ó. Boa noite, Luanda. Luanda é amiga do João Carlos. Vamos aguardar o nosso querido amigo. Aê! Conseguimos, Aloysio. Conseguimos, sem contratempos, sem qualquer... Deixa eu acertar aqui meu enquadramento. E aí, fez boa viagem, meu querido? Foi sossegado, graças a Deus. Falei, você tem que aproveitar. Sem contratempos, você aproveitando a paisagem, né? Na verdade, não, que eu fico bem fixado, igual aqueles cavalos com viseiro, para não distrair. Porque tá certo. A Regis já é muito mal falada, então é bom não dar muita sopa pro azar, né? Não, tá certo. Quantas horas de São Paulo a Itapevi, na verdade, né? Itapevi a Curitiba? Hoje eu gastei 5 horas e 50 minutos. Ah, legal. Tá muito frio aí, João? Não, tá normal, como lá em Itapevi. Então tá bom. À tarde eu averiguei para poder tirar a dúvida, estava 18 graus, então tá normal, nada além do que estivéssemos acostumados já. Tá certo. Deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui, João, porque tem algumas pessoas que pedem pra gente, né? Falaram, nossa, o dia que o João Carlos estiver na live, avisa a gente. Então a gente tá avisando, né? Só não vamos avisar a Martielli porque ela está fazendo uma live agora, uma palestra lá no Companheiro GEAC, em Coronel Fabriciano. Ela foi esperta, ao invés de ver o João, ela foi passear em Minas mesmo. Então, você viu? Mas ontem ela já estava aí presente, você viu? Foi muito bom. Você fez ela dar risada. Gente, aqueles que perderam o João Carlos na live de ontem, na live teste, né? Eu fiz questão de salvar, porque realmente a live com o João Carlos não é para qualquer um, né? Então a gente tem que salvar, deixar aí bem caracterizado. Se alguém quiser ver e rever, tá lá a live teste. A live teste durou nada mais nada menos que 36 minutos, João Carlos. Você viu só? Foi um senhor teste, hein? Você não é fraco, não. Aí, tá chegando uma amiga do coração aí também, a Tânia. Você viu que eu vi a Luanda. A Luanda, eu sei que é sua amiga, a Renata, Daniel Stosini, é o marido da Camila Tosini. Olha só, já avisa ele, já vai fazer um jantar na casa dele essa semana, João. Vai lá. A mãe da Flavinha, como é que você falou? Dona Dirce, que você falou? E quase apanhei da Flavinha por causa disso. Não, eu e a Flavinha a gente já tem um combinado. Ninguém é senhor, nem é dono, nem tio, é tudo nós, viu? É Aloysio, é João, é Flavinha, é Babi, não tem isso, né? Senão já viu. João Carlos, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Realmente é uma alegria muito grande trazer você do lado de lá para o lado de cada tela. Uma pessoa que está sempre participando ativamente com a gente, está sempre ali nos comentários sempre oportunos, trazendo sempre esclarecimentos, que é uma coisa que a gente fica muito feliz mesmo. Eu brinco que você é o nosso ponto eletrônico, a Martielli fala que você é o nerd, mas é muito bom porque você vem e complementa os nossos raciocínios, muitas vezes. Então a gente fica extremamente feliz mesmo, viu, João, da sua presença aqui, e que você volte mais vezes, não só no encontro, né? Você já fez a live teste, você já vai participar no fim do mês com a Martielli. Dia 16 você vai estar com a Martielli pelo momento, com o Jerônimo.
No fim do mês você vai estar no Pensamento Espírita. No mês que vem você vai estar no Somos Espírita com a Natália e o Carlos. Então, é soltar mesmo e vai fluindo, né, João? E aproveitando toda essa merchan que você tem feito, até a Babi me chamou agora há pouco para fazer a prece. Olha só, tá vendo? Você tem que se soltar, você já está pronto, certo? Rapaz, o pessoal tá tendo muita expectativa. Acho que eu vou ter que começar a estudar, viu? Porque agora que me caiu a ficha, um detalhe. A Dirce, ela aparece sempre nas lives da Flavinha, e ela tá aí hoje. É, você viu? Ó, o Daniel tá dando uma dica aqui. Desculpa, Daniel, eu confundi, ó. O Daniel é o pai da Camila. O marido dela é o Fabrício. Me desculpe, viu? Ah, eu janto na casa dele assim mesmo, não tem problema. Né? A Flavinha falou que você tá com mais agenda do que ela. Parece, viu? A Dirce, né? Não, a dona Dirce. A Dirce falou que sabe que tá ali, ó, tá ali presente para te acompanhar. E a Tânia estava dizendo, sabe tudo esse mineirinho, sabe mesmo, viu? Nada, a Tânia é muito fofa, viu? Agora o Daniel não tá entendendo nada da brincadeira, explicar que eu moro em Itapevina e hoje, excepcionalmente, estou em Curitiba, na casa do meu filho. Sim. O Denise está aí também com a gente. Boa noite, ao Denise. Seja bem-vindo. Nosso João Carlos ao vivo e a cores. Agora, sem contratempos, né? Sem contratempos. Babi chegou também. E para não dar muita sopa para o azar, os comentários pararam de subir. Eu não vou nem me arriscar a mexer, porque assim, já sabe. Eu vejo aqui para você. Eu tenho meu ponto eletrônico aqui que eu acompanho pelo computador, então a gente aqui não consegue perder os comentários, nem corre o risco de derrubar a live, né? João Carlos, para a gente não se alongar muito, né, nós combinamos de eu fazer a prece inicial e você fazer a prece final, tá? Perfeito. E depois nós entramos no texto propriamente dito. Eu prometo deixar você falar mais do que eu, né? Vou tentar, né? Por a água a água aqui, ó. A água da paciência está aqui, tá bom? Então, meus queridos amigos, eu convido então a todos neste momento, para aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os nossos olhos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos protetores queridos, com os nossos anjos de guarda, aqui de minha casa, da casa onde está o João Carlos, que nós possamos ser intuídos, possamos ser inspirados para trazer uma melhor reflexão desta mensagem tão inspiradora para todos nós. Que Jesus nos proteja, abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pois não, agora eu sou todo ouvidos, a live é toda sua. Vou até pôr um pouco d'água na boca aqui, ó. Bom, então eu começo lendo, né? Você que manda. O livro é do Francisco Cândido Xavier, Por Espíritos Diversos, Coragem. Que é esse. Muito bem. O capítulo 40, como o Aloysio já adiantou, o título é Contratempos. E Emmanuel começa dizendo, diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante será ele a providência que te habilita à vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam a estrada. Aí, enquanto fazia a tomada de texto desse assunto, eu lembrei que o assunto trabalho ele já é bastante divulgado, tanto pelo Emmanuel mesmo, quanto pelo André Luiz, e eles colocam o trabalho na posição tanto de profilaxia, como até mesmo da própria cura de todos os males, né? E não por um acaso essas personalidades colocam o trabalho nesse degrau do pedestal, porque ele está lá na codificação. O Livro dos Espíritos já prevê o trabalho
como uma das leis naturais, das leis divinas, né? Todos nós sabemos que existem as leis humanas, que são aquelas que periodicamente necessitam haver uma alteração. Por exemplo, as mais conhecidas e às vezes até mais equivocadas são as leis que Moisés trouxe para o povo dele na época em que saía do Egito para a Terra Prometida, que ficou os 10 mandamentos que poderiam ser classificados como leis divinas, porque desde aquela época até agora, os 10 mandamentos permanecem os mesmos e são uma diretriz para a humanidade, né? Agora, por outro lado, tem as outras leis, como, por exemplo, o de apedrejamento da adúltera, do dente por dente, olho por olho, e entre outras, né? No Levítico tem uma infinidade de leis que Moisés colocou para os seus companheiros hebreus durante a jornada, e que, a partir da evolução dos tempos, não houve mais necessidade de se seguir à risca. E o trabalho, a exemplo dos 10 mandamentos, desde os primórdios do tempo até agora, é uma lei que é necessária ser seguida. E lá no Livro dos Espíritos, a questão 674 diz o seguinte, que o trabalho é uma lei natural, porém, a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e prazeres. Aí a gente fica pensando, como assim? O que os espíritos quiseram dizer para Kardec, essa questão de a civilização obriga a trabalhar mais? Aí é simples, né? A gente vai pensar, não vamos nem passear muito no tempo. Há 20 anos atrás, não tinha necessidade das pessoas terem muito conhecimento referente à informática, mexer com celular. Aliás, eram poucos os que tinham celular, né? Agora, hoje, é uma necessidade, é um bem de consumo que não é mais luxo. E não é barato, pelo menos aqui no nosso país, eu não sei aí para fora como que está, mas no Brasil, um celular razoável está um preço até que meio salgado. Então, o que a gente precisa fazer para adquirir? Trabalhar um pouco mais para juntar um pouco mais, ou mergulhar de cabeça no carnezinho para poder ter um celular, ainda mais agora, por exemplo, na pandemia. Muita gente trabalha em casa, estuda em casa e, no mínimo, um celular precisa, né? Se não, um computador. Então, esse é um dos exemplos desse sentido em que o Livro dos Espíritos colocam que a civilização obriga a trabalhar mais. O que eu acho interessante nessa mensagem, João Carlos, é que ele coloca para nós, o Emmanuel muito apropriadamente, ele coloca o trabalho como um mecanismo que nos habilita a vitória contra o assédio de perturbações. Então, quando você está trabalhando, quando você está com a cabeça ocupada, seja num trabalho voltado para a espiritualidade ou um trabalho físico, material mesmo, do ganha-pão, você está com a cabeça ocupada, então você não tem tempo para ficar caraminholando aquelas coisas. Eu achei muito oportuna essa observação de Emmanuel. Perfeito. Inclusive tem até aquele dito popular, né, bastante conhecido, que é a cabeça vazia, oficina, blá, 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 né, que todos nós conhecemos. Sim. A frase. Então, o que nos remete à questão 675 do Livro dos Espíritos, onde a pergunta é se devemos entender o trabalho apenas como movimentação da parte material. Aí a resposta é categórica, não. O espírito também trabalha. O trabalho é toda ocupação útil. Perfeito. É onde entra essa colocação do Emmanuel, onde o trabalho ele mantém a mente ativa
para evitar contatos exteriores mais perniciosos, né? E aí, Sim, enquanto eu pensava um pouco, eu lembrei uma palestra do Tato Savi, que eu assisti pelo YouTube há algum tempo, que ao comentar exatamente essa questão, ele levantou uma questão interessante também. Porque já que o trabalho é toda ocupação útil, não necessariamente o fato de você ocupar bastante tempo em determinada atividade vai ser um trabalho. Ué, mas como assim? Há aquelas pessoas que ficam dias, meses, elaborando uma forma de invadir um banco, roubar uma joalheria. E sim, isso não é útil de forma alguma, né? Portanto, não é trabalho. Né? Muito com pelo certeza. contrário. Por mais que, entre aspas, dê trabalho, no sentido de ocupar tempo, não é um trabalho porque não é uma ocupação útil. Ao contrário, está fazendo com que eles angariem motivo para ter resgates mais para frente. Perfeito. Deixa eu cumprimentar aqui quem entrou aqui, o Donato Fulan, o Altair, a Luciana de Itaquaquecetuba, São Paulo, dando boa noite para nós. E a Flavinha mandou um comentário que não há melhor remédio, principalmente nos momentos difíceis. O tempo passa e as coisas e tem coisas que é só com o tempo mesmo. Então, o trabalho realmente tira você daquele momento, né, que está angustiado por alguma perda de algum problema, né? Ou seja, de ordem financeira, ou uma perda de um ente querido, coisa do tipo, né? Perfeitamente. Vamos para o segundo tópico? Vamos lá. O encontro perdido. Lembrando que tudo isso é referente ao início de Emmanuel, que diz: diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. E aí falou do trabalho, agora ele menciona o encontro perdido. Semelhante contrariedade, de certo, apareceu em sua defesa própria. Aí, Luiz, eu te peço licença, se for possível, ler mais 2 itens, pulando um, para depois a gente retornar nele, porque eu achei ligação entre o Perfeito. encontro perdido, viagem desfeita e carro enguiçado. Pode ser? Pode. Você é dono da live, já falei. Então vamos lá. Já lemos o encontro perdido, semelhante contrariedade, de certo apareceu em tua defesa própria. O seguinte, a viagem desfeita, o plano frustrado provavelmente é o recurso com que te garante o equilíbrio. O carro enguiçado. O incidente desagradável é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. Sim. Aí, quando da leitura desses itens, me veio à cabeça a possibilidade de alguns motivos pelos quais esses contratempos aparecem. Entre eles, a gente poderia qualificar como livramento, né, que é algo que se diz muito hoje em dia. Aí, Sim. entre esses livramentos, eu lembrei de 2 fatos que ficaram bastante conhecidos. Um aqui do Brasil e outro dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, todo mundo lembra do 11 de setembro, né, o World Trade Center, as torres gêmeas que foram derrubadas, o Pentágono e mais aquele avião que caiu, e aqui no Brasil, o acidente da TAM. Sim. Então, mas tem a ver com os contratempos. Porque a gente, no decorrer do tempo, teve conhecimento de diversas informações, de diversos relatos de pessoas que ou não foram trabalhar no World Trade Center naquele dia por detalhes quase que insignificantes. Alguém Sim. que estava de sapato novo, aí o sapato machucou o pé, e ele precisou voltar para trocar porque aquilo estava incomodando. Ou perdeu o táxi, ou o café esfriou, alguma coisa, esquentou demais no caso, caiu na roupa e teve que trocar. E por esses minutos perdidos, entre aspas, né,
a pessoa teve que voltar para casa para poder se refazer do contratempo e no meio tempo, quando estava dirigindo para o serviço, teve essa notícia de que o prédio havia implodido. E, da mesma forma, aquele acidente, onde pessoas, por algum motivo, perderam o voo ou iriam trabalhar no aeroporto naquele dia e acabaram não indo, e o avião teve aquele acidente, perdeu o controle na hora que aterrissou, matando tanto o passageiro como quem estava em terra, né? Sim. Então, evidentemente, nós, como seres humanos acostumados com a rotina diária, quando acontece uma coisa nesse sentido, o primeiro instinto que a gente tem é o quê? Se irritar, ficar bravo, falar, pô, mas esse sapato, mas por que esse trânsito, a gente até usa, infernal. Derrubou, né? Derrubou o leite, o café na roupa, teve que trocar. E aí vê como um grande inconveniente, mas lá na frente percebe aquilo que a gente usou no começo da reflexão, que foi, entre aspas, um livramento, né? Então, em todos esses casos, esses encontros perdidos, ou a viagem, o carro enguiçado, que no momento trouxe uma contrariedade, foi porque não estava no plano reencarnatório da pessoa que ela desencarnasse dessa forma, né? Sim. Então veio justamente para aliviar, para resolver, para que a pessoa não fosse envolvida numa situação que não era o momento dela naquela hora, né? Exato. Cumprimentar aqui, João, a Rosiane, a Amaral Soardi e o nosso querido Vitor, que está chegando agora, que ele estava no Evangelho em casa. Que sejam bem-vindos. E aí, vale ressaltar também que, no caso das pessoas que ficam envolvidas nesses acidentes mencionados, por algum motivo, é o que nós chamamos de resgate coletivo, né? Sim. Por exemplo, o Chico mesmo trouxe a informação um circo lá em Niterói que houvera pegado fogo, e depois ficou sabendo que era um incêndio até criminoso, né? Sim. Pela informação do Chico, eram pessoas envolvidas com circos que exterminavam cristãos lá nos primórdios do início do cristianismo. Nossa. E também, naquele caso, houveram pessoas que estavam programando, planejando ir ao circo no dia e acabaram não indo. Então, se há os que sucumbem nessas tragédias coletivas, há aqueles que escapam ou porque não tinham necessidade mais de passar por essa situação, ou porque não estariam envolvidos, então estariam se colocando em uma situação que não seria para elas, né? E isso me fez lembrar, no momento agora, daquele conto que não me lembro se é do Humberto de Campos, que conta de um cavalheiro que, na época da escravidão, ele era um feitor que tinha por hábito maltratar aqueles que estavam sob seu comando, né? E numa dessas oportunidades, ele, por um motivo torpe, ele colocou a mão de um dos escravos na moenda, a mão e o braço, e dilacerou o órgão do escravo, né? Aí passou-se o tempo, ele reencarnou e, na erraticidade, tinha se arrependido e pediu para, quando reencarnasse, também perdesse o braço para poder eles, não como punição, mas para eles sentir que as pessoas devem ser respeitadas, principalmente se estão sob nosso jugo.
Ocorre que ele teve uma reforma íntima tão intensa que desde os primórdios da idade nova dele, ele trabalhava em casa espírita, servindo àqueles que necessitavam dele, e se habituou a construir brinquedinhos de madeira para dar para as crianças. E aí, nessa especialização, ele usava ferramentas diversas, entre elas serra. E em nenhuma dessas oportunidades, ele utilizando a serra, decepou o dedo da mão direita. Ficou meio triste, né? Ficou bravo, aquela coisa. O contratempo acontece e a gente se revolta na hora porque Sim. se acha injustiçado. E em uma das reuniões mediúnicas, ele expôs a contrariedade dele e o mentor esclareceu esse fato. Lembrou a ele que ele perdeu o dedo por misericórdia de Deus, uma vez que ele estava trabalhando em prol do bem comum, mas que por aquiescência dele mesmo, o projeto, o planejamento era que ele perdesse o braço. Então, aí a gente vai observando a questão dos contratempos, as necessidades que a gente tem de passar por eles, tem também a possibilidade da gente amenizar ou até agravar aquilo que nos é programado, né? E isso vai depender muito da nossa conduta. Exato. João? Você quer... Oi? Não, eu sumi um pouco o som, mas tudo bem. Já voltou? Tá tranquilo? Aqui tá perfeito. Ah, então tá bom. Vamos dar sequência, então? Você quer ler ou... Não, eu posso ler. Vamos ler o que você pulou para dar depois da sequência, né? A realização adiada, né? A procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício para que não entres em determinados compromissos fora do tempo. É aquela situação, né, da gente querer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer. E nem sempre aquilo que a gente está pedindo naquele momento é o melhor para nós. Então, esses desejos que não são realizados em determinado momento que a gente pede, na verdade é uma bênção para nós. Porque, na verdade, aquilo, se a gente realizasse daquele jeito, que nem você fala, a gente dá o brinco sempre com você. Ah, eu queria ganhar na loteria, por exemplo. Mas, de repente, você ganhar na loteria, você pode acabar se perdendo na condição de espírito, né? Porque, de repente, você ganha uma big numa bolada e aí você acaba se perdendo, né? É um trocadilho que a gente fala. Então, os desejos que a gente pede e não são atendidos, na verdade, eles são em nosso benefício, para que a gente não entre num compromisso ou em alguma situação fora do tempo, para que a gente esteja devidamente preparado para que quando aquilo possa acontecer, a gente esteja em situação estável para dar conta daquele recado, né? Não sei se você pensa dessa maneira. É perfeito. Só que no momento a bolada que eu tô levando é só quando passo perto de um jogo de futebol que o cara erra o chute. Aí vem a bolada geralmente na cara. Mas isso também, enquanto refletia, me fez lembrar uma passagem do Evangelho que está tanto em Mateus quanto no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Bíblia está no capítulo 18, itens 8 e 9, versículo 8 e 9 do livro de Mateus. Olha só, ele sabe até Antigo Testamento, ele sabe Novo Testamento, ele sabe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele sabe todas as obras básicas. É fantástico. A gente aprende a pesquisar, né? Não é que dá para decorar todas essas coisas, né? E aí eu fiz um apanhado geral do que tá contido lá no Evangelho de Mateus, que diz mais ou menos assim: se a tua mão, ou o teu pé, ou o teu olho forem motivo de escândalo, arranque-os e lance ao fogo, porque é melhor entrar na vida do reino dos céus defeituoso fisicamente que não ser defeituoso e se perder.
Aí a gente vai entender no sentido figurado, naturalmente, primeiramente porque a gente não vai precisar de braço, pé, mão, nada físico para passar para o plano espiritual, né? E, ademais, Jesus jamais diria de forma literal que se o meu olho me causa perdição para eu arrancar. O caso do Jerônimo foi um caso à parte, porque provavelmente foi programação dele e ele arrancou os olhos porque ele estava pressionando o cérebro, não é isso? Sim, o cérebro pressionava a região dos olhos, né? Então, mas no caso de quem entenderia de forma literal essa citação, seria o caso de eu tenho um mau hábito de olhar onde eu não devo, vou e furo os olhos. Evidentemente que não era essa a proposta de Jesus. Sim. Então, foi até muito feliz essa lembrança que você mencionou referente a adquirir uma grande soma de dinheiro, porque se eventualmente a gente está reencarnado, eu já devo ter com mais ou menos uns 32, 33 anos de idade, né? E até hoje eu não sou rico, é porque no projeto reencarnatório estava que não era para eu receber essa bolada. Era Sim. somente uma bolada na cara quando passasse perto de um jogo de futebol. Então, se eventualmente acontece de dar um azar aí e acertar a Mega Sena, é provável que esteja no plano, né? Então, das duas, uma. Ou eu já estou apto a conviver com o dinheiro, ou então é mais um teste. Sim. Mas, de outra forma, a outra alternativa seria de forma ilícita. Aí é mais débito, né? Mais resgates se programando para mais para frente. Ó, deixa eu falar aqui, ó. A Flavinha está dizendo que a gente não sabe de nada e a Babi concordou. A Klaus Ivanetti entrou, Clauder Malta, Elia Queiroz, e a nossa querida Mari também chegou. E a Flavinha falando que você é o nosso Google, e a Luanda, sua amiga, falou que você é uma enciclopédia. E falou que você nem tomou vacina ainda. Tomou sim, já tomou, né, João? Eu tomei, foi no dia 18 que eu tomei a vacina. Ele imagina se ele não se ele tivesse tomado já a segunda dose, então ele já estava falando horrores. Eu brinquei há pouco que eu tenho 33 anos, o pessoal entrou na brincadeira, né? Mas na verdade eu tenho 39, não é 33. Tá certo, tá certo. A gente aceita tudo, né? O papel aceita qualquer coisa. É verdade. João, vamos dar sequência então? Você quer complementar mais alguma coisa referente a esse... Dessa parte aí do dinheiro, eu lembrei aquela história do Chico, né? Do pai dele, que era vendedor de bilhete, e falou, olha, no fim do ano todo chegando, você compra o bilhete de Natal que eu vou parar a roda para você. Aí o Chico falou, pelo sim, pelo não, eu sempre comprei o bilhete, nunca ganhei, mas... E tem também um outro personagem, agora eu não me lembro se ele é de Belo Horizonte ou de Pedro Leopoldo, né? Que o Chico contou que esse camarada foi no centro em que ele trabalhava e falou para o Chico mexer os pauzinhos lá com o plano espiritual para ele comprar o bilhete premiado, que ele daria 20 contos de réis para a instituição. Aí o Chico tentou explicar para ele que o plano espiritual superior não mexe com esse tipo de trem, né? Sim. Mas ele falou, não, de qualquer forma, eu ganhando, até esqueci qual que é o termo utilizado, mas ele falou, eu ganhando, tirando sorte grande, eu vou dar 20 contos de réis para a instituição. E ocorre que esse camarada ele teve tanto azar que ele comprou o bilhete premiado e ganhou, e tirou a sorte grande mesmo. Só que ele declinou da promessa que ele fez, e o Chico passava em um lado da rua, ele corria para o outro lado. Fugia do Chico, o diabo foge da cruz. E o tempo passou, o camarada desencarnou, né?
Acho que por volta de uns 15 anos depois, ele aparece lá de novo no centro do Chico e fala: Ô, seu Chico, eu tô aqui porque eu prometi que eu tinha que dar 20 conto de reais para vocês e eu vou dar. Aí o Chico falou: Ih, mas você não pode mais fazer isso não, meu irmão, que esse dinheiro já não é mais seu. Eu falei: como não? Eu ganhei! Que abriu o jogo, você ganhou, mas sabe que agora isso não lhe pertence mais, porque você desencarnou. E aí o cara ficou de consciência pesada, tanto que ele foi no centro, porque na erraticidade ele estava com consciência pesada, e assim ficou, Sim, ter fugido da promessa, né? Nossa, tá um certo. caos. Vamos então na sequência agora. Pode ir lá? Pode ler? Vamos, é o mal orgânico, É o mal-estar orgânico. é o mal-estar orgânico. A enfermidade menor haverá surgido a fim de induzir-te a tratamento inadiável, que é outra dos nossos vícios, né? De tentar, de qualquer forma, fugir de médico. Tem uma dor de barriga, uma dor no peito, dor qualquer que seja, falar, vou tratar com chazinho, não vou em médico, não, que eu não gosto de hospital. O hospital não foi feito para que a gente goste dele, né? A gente tem que Sim, gostar de teatro, cinema, parque, hospital para se tratar, né? E aí o alerta que o Emmanuel nos deixa aqui é que esses contratempos físicos, na grande parte das vezes, aliás, em muitas oportunidades, não grande parte, né? É um alerta para que a gente se trate de um mal que pode ser maior ainda. Uma simples dorzinha no peito, ao fazer um exame mais específico, mais detalhado, pode constatar que o camarada tem, sei lá, uma arritmia, por exemplo. Termos médicos eu não sou muito entendido, mas a gente tem uma noçãozinha, né? E essa arritmia pode causar, sei lá, um infarto ou algo do gênero, que poderia ser evitado se a gente não tivesse essa paura imensa de médico, né? E eu falo de causa própria, porque eu também sou um dos que dor eu não gosto muito de ir em hospital, não. Mas no ano passado, por exemplo, eu fui mais para desencargo, né? Porque o peso da idade chegando, quase 40 anos já, quase 40 anos. Em cada perna, João? Não, nem tanto, né? Também nem tanto, né? Não exagera. chega a tanto. E aí, quando dos exames de rotina que a médica pediu, foi diagnosticado que eu estava com início de diabetes, que eu estava com gordura no fígado. Tem uma outra coisa que eu até esqueci o que era já, porque depois a gente tratou e acabou que voltou à normalidade, né? Eu estava com acima do peso também, tanto que durante o tratamento que ela prescreveu, eu cheguei a emagrecer quase 30 quilos. Agora, imagina se não tivesse ido fazer essa consulta. Sim, Hoje eu estaria, sei lá, mais gordo do que eu estava na época e o fígado ainda mais gordo que eu. E quem sabe a diabetes pronta a explodir, né? Se é que diabetes sim. explode. Então, Mas elevar as taxas, no caso, né? então, ao sinal de mal-estar, claro que a gente não vai ser um hipocondríaco também, né? Que bateu o dedinho na quina de um móvel vai correr no ortopedista. Não é assim que funciona também. Mas, periodicamente, fazer uma avaliação é interessante, né? Exatamente. Com certeza, né, João? Com certeza. Pode dar sequência? Vai? Vamos dar sequência. A afeição que se afasta. A separação vale por cirurgia no campo da alma, muitas vezes resguardando-te a paz e a segurança.
Aí esse assunto também é outro que é bastante que é bastante peculiar para dar, como se diz, pano para manga, né? A primeira coisa que eu lembrei quando da leitura desse item foi do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 22, que é o que Deus uniu, o homem não separa, né? Indissolubilidade não saiu ainda, né? Indissolubilidade. Acho que é isso agora. Também me rosquei agora, mas deixa quieto. Indissolubilidade do casamento. Perfeito. Aí, lá no Evangelho, ele está trazendo várias divagações acerca desse tema, nos dizendo algo que a gente, desde de mais novo, principalmente a gente que vem de outra religião, que quando vai casar, no caso da Igreja Católica, o padre fala o que Deus uniu, o homem não separa, não é isso? Diz que sim. Eu aceito você, fulana, até que a morte nos separe. Então, o que Deus uniu, o homem não separa, Kardec nos esclarece da seguinte forma: a união que Deus faz, não necessariamente ela está ligada com a união que a gente está habituada aqui no plano físico. Mas como assim? Porque essa união tem que ser de alma, tem que ser espíritos que se reconhecem e percebem que tem uma trajetória a trilhar juntos e optam por se unir. Tanto que a gente vai até interpretar que não necessariamente precisa haver um papel assinado, né? Se bem que pela lei civil é interessante por conta de direitos e tudo mais. Mas na questão de avaliar que é o que Deus uniu, não há essa necessidade. E não raro ocorrem uniões envolvendo muita coisa que não o amor. Por exemplo, envolvendo interesses financeiros, algum tipo de acordo entre famílias e diversas outras coisas que não necessariamente tem a ver com uma união. E aí, o fato de casar em um templo e uma igreja não quer dizer que Deus está unindo, porque a união ali está sendo feita, está sendo lavrada, decretada pelo ser humano, né? Sim. Tem até uma música sertaneja que na letra está falando que o padre condenou o casal a viver junto. Então, é uma linguagem simplória, mas a gente poderia até interpretar dessa forma, uma vez que é um casamento por conveniência, né? Sim. Aí você tem o casamento de almas gêmeas e casamentos de algemas. Algemas, muito. Aquela pergunta que eu te fiz referente ao texto do Jerônimo. Sim. Deixa eu só falar a palavra aqui que a Flavinha escreveu, indissolubilidade. Ela escreveu aí, indissolubilidade do casamento. A Flavinha é boa em química, né? Ela é boa de finanças. Essa palavra faz a gente lembrar muito de química. Então, aí naquele texto que eu te consultei do Jerônimo, é amor o título, né? O título fomos nós que demos, pegamos do capítulo Reflexões. Ele escreveu um capítulo intitulado Reflexões, e aí nós pegamos e colocamos alguns títulos para algumas das mensagens que o Jerônimo escreveu, né? Então ali, como ele falava muito do amor, a gente colocou o amor, separamos algumas frases por de acordo com os temas, né? E o que me chamou a atenção, que eu achei interessante para casar com esse assunto de agora, casamento, casar Sim. com casamento, entendeu? Os memes aparecendo. Faz parte. A questão que ele menciona aqui, a união, para ser feliz,
ela deve ser 99% espiritual e apenas 1% de atração física. E isso no intuito de perpetuação da espécie. Agora me diz, aonde que a gente vê uma união nesses moldes, tanto agora como nas épocas mais remotas, né? Eu lembro que quando foi dito isso na live anterior, eu ainda fiz o comentário que as uniões não dão muito certo porque ocorre exatamente o contrário. É 1% de motivação espiritual e 99% de físico. Sim. E a gente sabe que o físico hoje chama atenção, aí amanhã, depois, já está um pouco mais cansado, né? A não ser no caso daquelas pessoas, igual eu conheço um casal que amanhã vai completar 33 anos de casado. Nossa, que por acaso está em Curitiba? Ambos estão em Curitiba. Ambos os casais? Ô, João, ambos os dois conjuntamente juntos, os mesmos coídos e irmanados. Como diria a Mitty, um excesso de pleonasmo aí, né? Exatamente. Ó, a Flavinha está falando que tem um outro tema para um projeto de lives com tema aleatório. Almas gêmeas ou algemas? Olha só, hein? Ontem já comentei da encadernação outro dia, agora já tem um outro aí. Ambos os dois, tá vendo? Ambos os dois conjuntamente juntos, coesos, unidos e irmanados. Choveu o pleonasmo. E hoje a Flavinha que está de ponto eletrônico, né? Você viu? A Flavinha, ela é fantástica também. As tomadas que ela deu hoje são tudo pertinentes. Deixa eu ver aqui. Ô, João, você também fazia parte das tomadas da Carol? Sim, desde aquele livro 365 Dias com Chico, que aí depois ela mesma verificou, não tinha nada de 365 dias, que era bem fininho o livro, né? Uhum. Mas foi mais ou menos no meado das lives que eu entrei, e que felizmente era desafio de 21 dias, né? Ele foi se estendendo, acho que para 21, 42, 63 dias, não foi? Foi, ela fez três séries de 21. E aí depois, a Monique também, a Monique começou com um livro que era para ser 21 e acho que tinha quase 90 capítulos, ela foi direto também. Eu também entrei nesse desafio dos 21 dias na época. Aí que eu conheci a Flavinha, trouxe a Flavinha para esse momento, trouxe a Babi também, e aí a gente acabou se conhecendo todo mundo aí. E tinha uma moça que participava lá, que ela acabou sumindo, uma tal de Rosilane. Uma tal de Rosilane que mudou de nome. Mudou de nome, que ela não está aqui para poder a gente fazer hora com a cara dela, né? Mas nas tomadas, no desafio de 21 dias, ela era Rosilane, aí de repente ela trocou para Martiele. A Dirce, mãe da Flavinha, está dando parabéns ao casal, desejando muitas felicidades para vocês, tá? Quem entrou aqui também, a Mariana Noronha, e a Cláudia também, mãe da Mari. E a Flavinha está falando aqui, tomadas, machos e fêmeas. A Flavinha está falando que ela é Aparecida, ou está se perguntando se ela é Aparecida. Não sei, não entendi muito a pergunta. Martiele é Aparecida, Rosilane é Aparecida. Aí eu tentei chamar ela de Cidinha, mas não rolou, porque ela não gosta. Ela não briga, mas... É melhor não, né? É melhor Martiele. Eu vou falar que a gente falou dela, então depois ela vai ter que ser obrigada a ver essa live. Tá vendo como você faz a pessoa vir para a live? Você fala, ó, falamos de você, alguma coisa, aí a pessoa vai e assiste. O segredo é falar só o nomezinho no final, aí a pessoa assiste a live. Faz um comentário aí, né? Por exemplo, coloca um comentário e vai lá para o pensamento.espírita, né? Aí ela vai comentar alguma coisa no... Eu vou escrever aqui pelo meu aqui, ó. Vou colocar até aqui, ó.
Mais fácil pelo computador, viu? Eu falo assim, ó, João Carlos comentou a seu respeito. Só concluindo a reflexão acerca da afeição que se afasta, é um item bem pertinente que eu coloquei aqui, que também é muito do que a gente vê hoje em dia. Olha agora... só, pera um pouquinho, ó, para tudo. Ó, transmimento de pensação. Você acabou de falar da Martielli, pumba, ela entrou. Fala aí agora ao vivo e a cores que você falou. Agora, se você falar que fui eu que chamei a pedir... Aí, ó, o que vocês estão falando da minha pessoa? Aí, ó, tá vendo? João Carlos, ó, ligação fluídica e espiritual. Vai, João, você que falou, começa de novo, volta, rebobina a fita aí. Vou fazer um resuminho, porque é para ela ficar curiosa e ver a live depois. Não live, né? Porque já não vai ser mais live, vai ser tape. Mas é que a Luísa havia mencionado os tomadas, né? 21 dias, o desafio dos 21 dias. Eu lembrei que tinha uma moça lá que estava no desafio e sumiu. Era a Rosilane. Rosilane sumiu e apareceu a Martielli no lugar dela. E a Flavinha já te entregou, do que você chamou ela? Ainda bem que contato é virtual, né? Senão ele ia me dar uma coça. A Flavinha falou, ele te chamou de Cidinha. Olha, eu nunca vi uma ligação fluídica tão rápida assim, ó. Falou da Martielli, pumba, ela entrou na live. Rapaz! Agora, pra ver se foi o mentor ou se foi o obsessor que chamou ela. Vá, João Carlos. Já tá... Ela não gostou muito, não, João Carlos. Ela pôs aquela carinha assim, né? Tá a cara assim meio brava aqui. A carinha que ela colocou aqui não gostou muito, viu? Então, olha que... Você tinha mencionado a Carol, né? Aí depois que terminou o desafio dos 21 dias vezes 3, ela começou outra live também, como é que é? Mediunidade nas artes, com o livro de Leandro. E aí a Marte também participou desse. Não foram todos os que estavam no Tomadas, né? Mas a Marte também entrou. E ela ficou até o final. Uma artista nata. Tá certo. Artista nata. Na nata do leite. Só por cima. Quando a Marte entrou, eu estava fazendo o preâmbulo do item que faltava para concluir essa questão do afeição que se afasta. É que hoje em dia já está muito comum ouvir falar em feminicídio e um monte de sídios por aí, né? E o Evangelho, quando ele comenta essa questão do que Deus uniu, o homem não separa, que ele esclarece que essa união de Deus não tem muito a ver com a união que é lavrada ou no cartório mesmo, ou em um templo, ele esclarece no final que é mais proveitoso, é mais útil que haja essa separação para evitar um mal maior, né? Porque Sim. É de boca pequena também o comentário de que aquilo que começa de forma errada, ele vai sendo errado até indefinidamente, né? E aí a gente vê aí camarada já com aquele atavismo de 200 anos atrás, 100 anos, que achava que é proprietário da pessoa do sexo oposto e acha que tem direito sobre, e se alguma contrariedade acha que tem que bater, acha que tem que espancar, acha que tem que matar. Então... já é antigo isso, né, João? Porque a mulher era tida como coisa na antiguidade, né? A mulher, os animais eram tidos como coisas. Só o homem que tinha o poder, né, na verdade. A mulher era como se fosse um objeto naquela época. Então, isso veio muito enraizado, infelizmente, e graças a Deus está acabando com essa situação, né? Ainda bem que tem vindo mais mulheres, né, pessoas reencarnando
em corpos femininos, para que consiga dar uma equilibrada melhor nessa situação. Flavinha falava que se pagava o dote. Só fazendo esclarecimento aqui, que a Martiele falou que precisou colocar o primeiro nome no Telegram por causa do curso que ela fez. A Helena chegou também, e eu não sei se é a Natália ou o Carlos que entraram pelo pensamento espírita. Não, Somos Espírita. Pelo Somos Espírita, desculpa. Eu confundi o pensamento espírita da Martiele lá com o Carlos ou a Natália, que amanhã eu vou estar com eles às 9 da manhã, fazendo o estudo com eles lá amanhã cedo. A Maria Ju Silva também, seja bem-vinda. A Natália que está aqui, eu vou estar com a Natália amanhã. É com ela mesmo. Geralmente o Carlos entra com o perfil dele. Ah, é verdade, ele entra com o dele, tá certo, bem lembrado. João Carlos sempre atento, João. Vamos para o último tópico? Vamos para o último, sim. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Aí agora eu vou dar uma de Mário Sérgio Cortella e eu vou te fazer a pergunta. A gente tem tempo ainda? Nós estamos a 9h15, mas até 9h30 dá para ir. Vamos lá. Ah, tá. Não, porque esse tópico ele tem história, porque quando eu li, eu me lembrei de um romance do Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda, que eu havia lido há algum tempo atrás, né? Aí eu fui babando lá na minha estante para poder pegar o livro, para poder fazer a consulta, e qual não foi a minha surpresa perceber que ele não estava lá. Então, muito provavelmente eu emprestei ele para alguém e não faço ideia de quem é, e a pessoa não deve nem lembrar que foi eu. E aí o que eu fiz? Eu pedi ajuda para as nossas amiguinhas universitárias aí do Quarteto Fantástico, e a Flavinha me auxiliou. Ela baixou em PDF, porque eu, como um bom neandertal, não tenho o menor cacuete com a internet, né? Aí ela baixou e passou para mim o PDF do livro Loucuras e Obsessão. E nesse livro, entre outras histórias, algumas até mencionei ontem na live teste, que aliás eu tinha até preparado outras, mas o relógio é muito rápido, né? Logo deu 30 minutos para concluir. Mas eu deixei a nata para hoje, que conta a história de um camarada trabalhador na seara espírita, né? Ele estava no necrotério, com a esposa se debulhando em lágrimas, porque a filha dele, de 20, 25 anos, mais ou menos, tinha desencarnado. E da pior forma que uma pessoa pode desencarnar, que é pelas portas do suicídio. E aí o Miranda e os mentores foram em socorro do casal lá no necrotério, porque eles, trabalhadores que eram da lida espírita, sabem das consequências, né, de um suicídio. E entre as lamentações do cavalheiro, estava o fato de que ele se dizia culpado pelo que tinha acontecido. Aí a gente que está lendo, quem está ouvindo aí agora o relato e o próprio Miranda, ficou na dúvida e perguntou por que ele era culpado, né? Aí veio o esclarecimento. Quando a menina tinha 5 anos de idade, ela adoeceu de uma forma quase que irreversível, e o médico que fora visitar na casa disse que daquela noite ela não passava, que ele voltaria no dia seguinte só para assinar o atestado de óbito. Aí o casal entrou em desespero, né? Filha única, 5 anos de idade, e eles tinham um certo merecimento no trabalho na lida espírita, e ele dobrou o joelho, né, entre aspas, entrou em prece e lamentou, pediu, implorou a intercessão dos bons espíritos, que eles fossem no encalço de Maria de Nazaré, pedindo clemência para que a menina fosse poupada dessa morte, né? Ele foi orientado de que
ela necessitava passar por isso, porque na encarnação anterior ela fora suicida. Então ela veio com um projeto reencarnatório curto para poder se recuperar fluidicamente no perispírito, né? E posteriormente ela retornar talvez até na mesma família. Mas aí ele, não, como que eu vou conseguir continuar trabalhando, tendo o coração dilacerado pela perda de uma filha, eu imploro e tudo mais. Aí a equipe espiritual verificou que ele havia se comprometido a educar a menina de forma a ela não cometer deslizes peculiares que redundasse na reincidência, né? E eles vendo que realmente eles estavam sendo sinceros, que eles tinham toda a possibilidade, acenaram com a possibilidade de dar uma como é que fala? De prolongar, esqueci o termo agora, de prolongar o termo, o tempo da menina, porque com todo aquele apoio, moratória. Eles dariam uma para ela, para que, com o auxílio do casal, ela talvez pudesse se fortalecer. E, de fato, quando o médico chegou já com o atestado de óbito prontinho já para assinar, viu que a menina acordou praticamente saltitando, né? E ele não entendeu nada, classificou como milagre e a menina se desenvolvendo perfeitamente. E os pais sempre ali, dando toda a assistência espiritual, educação inabalável, e a menina sempre aprendia tudo, ia na casa espírita também, aprendia tudo que os pais ensinavam, os instrutores espíritas, só que, ao concluir a faculdade, ela conheceu uma pessoa, se apaixonou perdidamente por essa pessoa. O detalhe é que a pessoa era casada, tinha filhos, não tinha a menor intenção de desfazer o lar, e nem ela, com toda a educação que ela tinha, queria que isso acontecesse, né? E ela foi se deprimindo, e não encontrou outra alternativa senão dar cabo da vida dela nas portas do suicídio. Aí, os mentores explicaram para o trabalhador espírita que o fato dele ter feito a rogativa não necessariamente foi fundamental, foi um dos pontos, né? Porque se a pessoa se fosse fácil assim, a gente chega, faz uma prece, tá concedido. Lembra daquele filme O Todo-Poderoso? Sim. Que milhares de pessoas, voltando de novo à loteria, né? Milhares de pessoas pediram para ganhar na loteria e foram atendidos. Todos ganharam. Então, só que centavos. Sim. Não é o caso de simplesmente a gente só faz a prece e é atendido. Eles falaram que foi colocado na balança todas as alternativas e probabilidades. E que, infelizmente, tudo estava transcorrendo de forma adequada, menos a parte em que a menina não foi forte o suficiente para se resignar renunciando à paixão. Porque até essa pessoa pelo qual ela se apaixonou estava nos planos reencarnatórios dela. Só que a ideia era ela renunciar, né? E ao invés de renunciar à paixão, ela renunciou à vida. Então, toda essa história que eu lembrei de contar, porque quando ele fala aqui que a morte no lar vamos lá, a despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor no sentido de evitar sofrimentos maiores. Então, se realmente essa personagem tivesse desencarnado aos 5 anos, ela ia para o plano espiritual como uma criança, né? E sim, lá ela ia fazer e voltar. Mas aí, e um mal maior seria evitado. Mas não que houve negligência, que fique bem claro, né? Houve uma probabilidade que foi levada em consideração. Então, quando a gente, por motivos diversos, se lamenta
o desencarne de um ente querido, que seja com 1 ano, 10 anos, 50 anos, o motivo pelo qual essa pessoa desencarna está nos desígnios divinos. A gente precisa, primeiro, aprender a aceitar os desígnios e depois colocar em prática o conhecimento que a gente tem de que uma despedida não é definitiva, né? E em algum momento à frente a gente vai tornar a se reencontrar. A Babi falou que a Flavinha é a nossa moça do Google. A Flavinha falou que está te substituindo, viu, João, hoje. João, só para a gente finalizar o texto, a parte final, né? O Emmanuel diz assim para nós: diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Aproveitando que a Martiele já chegou aí, ela deve ter anotado esse finalizar a parte final, né? Eu falei finalizar a parte final? Falou. Então, tá certo. Aí, bem-vindo, João Carlos. A gente é assim mesmo. A gente entra para dentro, sobe para cima, desce para baixo. Mas é para isso que existe o vocábulo, né? Já pensou que utilidade teria a palavra pleonasmo se a gente não cometesse pleonasmo? Um dos primeiros que eu me lembro, né, e eu briguei muito por causa dele, foi uma vez que eu falei, ele adentrou para dentro, né, e saiu, nossa, aí me zoaram tanto, e eu queria justificar que estava certo ainda, né, não me dei por vencido. Aí saiu aquele um ponto bem pontual, e já aí foi outros também, o passado pretérito, dizem que eu falei, eu não vou procurar no vídeo, falei para a Martiele, prova que eu falei, não, ela falou. Então eu acredito, não vou duvidar não, deixa quieto. Você também falou ontem, né, um casamento de um casal? Acontece, né? Porque senão ia ter que riscar a palavra pleonasmo do dicionário se a gente... todo mundo anotando aí. A Flavinha anotou, a Martiele anotou, né? E a Flavinha está dando parabéns pela tua história aí. A Tânia também, boa noite, Tânia. Seja bem-vinda aí, que entrou com a gente aí. O pessoal achou o máximo aí. Quem entrou? A Tânia. Ah, tá. Ah, não, a Tânia já tinha entrado, né? Sua amiga, né? Deu risada aqui, desculpa. Então, e aí a conclusão final aí do Emmanuel foi que isso que a gente já havia comentado antes, que os contratempos, se eles existem é porque são providências divinas. A gente tem que só se educar para que não cometa arbitrariedades mentais ou começa a praguejar, porque tem um motivo para que isso ocorre. E aí depois que vê a torre caindo, o avião batendo, o circo pegando fogo literalmente, não, é bonitinho, falar, obrigado Deus, mas na hora que perdeu o compromisso, xinga-se, né? Com certeza. Ô João Carlos, meu querido, nós estamos quase chegando às 9h30, a gente poderia aqui continuar até a noite inteira, mas eu tenho uma live daqui a pouco, às 10 horas, né? E realmente passa muito rápido, mas vocês vão ter a oportunidade de rever o João Carlos mais vezes nas nossas lives. No próximo dia 16 ele vai estar no Momentos com Jerônimo pelo Pensamento Espírita, junto com a Martiele, vão fazer uma live especial 2, João Carlos vai estar nessa live, porque no dia 15 eu vou fazer a live especial 1. No dia 25, salvo engano, ele vai estar no Pensamento Espírita juntamente com a Martiele, e no mês de agosto ele vai estar no Somos Espírita, ou com o Carlos, ou com a Natália, não sabemos exatamente quem. Mas venha mais vezes, João Carlos, venha mais vezes. E eles não desistiram ainda, né? Não, a gente faz parte do mesmo time. João Carlos, como a gente comentou, né? Deixa eu ver aqui. O que você falou? Essa reflexão do João Carlos sobre o pleonasmo merece uma meme também. Ele falou conflito conjugal com o esposo. Meme com texto longo, embaixo mineiro. Leva ele para as 22 horas.
Não dá, Flavinha, depois eu tenho que me preparar para a live, não é assim, isso mesmo, parte 2 do... Se vocês quiserem, eu saio, vocês entram aqui e continuam com o João Carlos, tá? Eu vou ter que ir para outra agora. Ó, João Carlos, a Tânia falou que te espera amanhã para o Evangelho, tá? E dia 16/7, a Martielli está falando que tem terapia do riso, com certeza. Vocês fazem favor, é live séria, não é para ficar fazer a Martielli dar risada, teve que sair até da live teste de ontem, assim, eu saí até do lado para dar risada ontem. Ainda bem que era live teste, né? João, meu querido, eu só tenho que te agradecer imensamente, finalmente deu certo, graças a Deus, tenho certeza, tanto a sua viagem, quanto a nossa live, falar de contratempos, realmente não houve contratempos, e mais uma vez eu quero, em meu nome, em nome de todo mundo que está te assistindo aí, desejar muitas e muitas felicidades para você, para sua esposa, que vocês completem não só 33, mas 66, 99 e cheguem a 100 anos de união conjugal. Tá? Desejo de coração muita felicidades a vocês e que realmente vocês continuem nutrindo esse amor que tem um pelo outro, certo? E como prometido, você pode fazer suas considerações finais e eu vou colocar a música que você pediu da Ave Maria para você fazer a prece final. Faça as considerações que eu vou colocar a música enquanto isso. Bom, como considerações finais, só tenho a agradecer a equipe do Quarteto Fantástico, né? Vocês não gostam muito que a gente fala assim, mas da equipe do encontro, quem assim, trabalha mais aparecendo é o quarteto mesmo, não tem jeito, né? Aloísio, Martielli, Flavinha e Babi, também conhecido como Bárbara Coutinho. Então, agradecer a equipe pelo convite, pelas participações que, vez por outra, a gente é convidado a fazer, e agradecer pela oportunidade que é dada de estudo, né? Porque a cada participação dessa que a gente faz, precisa ler um pouco, né? E tanto que você achou que eu sabia de cor e salteado a Bíblia aqui, mas só que antes eu pesquisei e deixei anotado aqui na colinha. Quer dizer que a gente precisa estudar para poder não falar besteira, porque estamos aqui não em nosso nome. Primeiramente em nome de Jesus, né? Sim. E eu especificamente falo em nome da Casa Atitude de Amor, Sociedade Espírita de Cotia, que é onde a gente, sempre que a pandemia deixa, a gente trabalha, aprende e labuta com o pessoal. Então, não tem como fazer alguma coisa voltada para a doutrina sem mencionar a casa que a gente trabalha, né? Com certeza. A exemplo da Flavinha, que mora em São Bernardo e trabalha em Santo André, eu moro em Itapevi e trabalho em Cotia, na Atitude de Amor, Sociedade Espírita de Cotia. Então, agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar trabalhando e aguardando essas próximas oportunidades que você já mencionou aí, ambas com a Martielli e com um dos integrantes do casal Gomes. Perfeito. Então, vou só pôr a música para você fazer a nossa oração final em agradecimento. Vamos então. Aos amigos espirituais, primeiramente pelo dom da vida, agradecendo pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade da evolução, tanto a evolução individual quanto a evolução coletiva. Como os amigos espirituais nos colocam através da mediunidade, a mediunidade do querido Chico Xavier, ninguém a vida do outro por um acaso.
Todos temos um propósito. E isso só é possível com a permissão de Deus. E estando nessa gratidão, vamos dando por terminada essa reunião com a oração que Jesus nos ensinou. Que estais no céu, santificado o vosso nome. O teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, à medida que também aqueles que nos têm ofendido. Que caiamos em tentação e livra-nos do mal, o mal externo e principalmente o mal que ainda há em cada um de nós. Pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja. Queridos amigos, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Agradeço ao nosso querido João Carlos, parabenizando mais uma vez pelo brilhante trabalho que ele trouxe nesta noite e que a gente possa se encontrar mais vezes, não só virtualmente, como no futuro presencialmente, se Deus quiser, né, João? Ah, com certeza. Acabando essa pandemia, a gente podendo aglomerar. Aquela viagem que eu fazia de 6 horas para Uberaba vai demorar um pouquinho mais, que eu vou ter que desviar aí para Araraquara. Nós vamos fazer uma excursão para lá, João. A gente vai todo junto. Perfeito. Tá certo, gente. Obrigado. Obrigado, João Carlos. Obrigado a cada um de vocês que estiveram, passaram aqui pela gente, pelo Encontro Espírita, que vão assistir depois. Na próxima segunda-feira temos mais um outro Encontro Espírita, às 8h15 da noite. Estejam todos convidados, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem em paz. Tchau, João. Tchau, gente. Até daqui a pouco nos momentos com Jerônimo lá pelo Reflexões Aloísio. Até já. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite.